Falamos na semana passada sobre a existência de dois reinos. Na verdade, no início só existia um reino, lembra disso, né? Aí, de repente, surgiu um outro reino que começou a buscar oposição ou eliminar a efetividade do primeiro reino, o reino de Deus. E nós vimos um pouco sobre como isso começou. Quando? Não se tem ideia, né? Mas sabemos que tudo que Deus faz, Ele faz para permanecer e para ser perfeito. Então, quando alguma coisa sai fora daquilo que foi o plano de Deus, Deus vai fazer não uma emenda, mas Ele tem novas ideias com perfeição. Assim, nós vimos que quando houve a destruição, causada pela rebelião de Satanás, aí Deus recriou a terra, criou o Éden e fez o que existia até então de mais perfeito, que foi o quê? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus se reproduziu na humanidade e isso já dentro de um contexto da existência de dois reinos. Satanás, nós vimos, não é uma oposição a Deus, né? Deus não tem oponente, Deus não tem inimigo à altura dele, não há ninguém que tenha qualquer possibilidade de derrotar Deus. Então Satanás não é um oponente a Deus, como muitas pessoas acabam pensando. Não, ele é um oponente a nós, imagem e semelhança de Deus. Ele tem por objetivo impedir que nós estejamos em comunhão com Deus. A batalha espiritual resume-se em não permitir que Deus reine através de nós, seus filhos e filhas. E isto é o objetivo de Satanás, impedir que os filhos de Deus estejam próximos do seu Pai, né? Hoje eu quero falar um pouquinho, dando continuação a isso, sobre as características destes dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas, para que nós saibamos reconhecer a aparência deles nas nossas vidas e também no mundo onde que nós estamos vivendo e atuando, né? Característica do reino das trevas, ou seja, as trevas, ela é bem clara no sentido do reconhecimento dela. Tudo fica bem claro. Luz, você entende que luz abre espaço e revela tudo. As trevas têm outra característica, têm o puro objetivo esconder tudo. Mas você sabe reconhecer quando tem luz ou quando tem ausência de luz ou trevas num determinado lugar. Mas e na nossa vida, no nosso dia a dia, quais as características destes dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas? No reino das trevas, o eu é o Senhor. Existe um desejo muito forte do indivíduo prevalecer. Agora, isso é claro, é contrário à nossa criação, à natureza, porque Deus nos criou não para vivermos de forma independente, mas de forma interdependente. Tanto que eu costumo dizer que neste mundo, o mundo das trevas, as pessoas gritam independência ou morte. Eles preferem enfrentar a morte do que não serem livres para ser do jeito que eles querem ser. No reino de Deus, independência é morte. Isso já é um absoluto, porque independência significa uma vida separada de Deus, separada de qualquer outro ser. E Deus nos criou para vivermos em relacionamento, não de forma independente. E o que prevalece quando se tem uma atitude onde o eu, a vontade própria, tende a prevalecer, é uma atitude de obstinação. A palavra de Deus, ela nos mostra lá, por exemplo, 2 Pedro, capítulo 2, verso 10,
fala sobre essa atitude, né? E diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Essa é a característica do reino das trevas. Cada pessoa que está envolvida nas trevas, ela não reconhece limite de autoridade. A obstinação faz com que você persiga o seu alvo, mesmo sabendo que ele está errado, mesmo sabendo que seja contrário a amor, mas faz com que a pessoa queira aquilo de todo jeito, né? E 1 Samuel, no capítulo 15, verso 2 e 3, nós temos uma advertência do profeta a essa atitude, né? Então, anote aí, ou então simplesmente depois você confira, né? 1 Samuel, capítulo 15, versos 23, diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e a culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Esta é uma palavra de Samuel para Saul, quando ele abandonou os caminhos do Senhor, ele abandonou o caminho da interdependência, da parceria com Deus e também com o ministro que Deus colocou na vida dele, Samuel, para andar nos seus próprios caminhos. A outra característica do reino das trevas é: existe escuridão. É um reino de trevas, como já diz o nome, né? Não existe luz. A escuridão faz com que as pessoas sejam cegas. Em João, capítulo 3, verso 19, João 3,19, nos diz assim: eu já devia saber de cor, né? 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Interessante como Jesus coloca esse assunto aqui, né? Na luz, na verdade. E ele fala assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, não sejam manifestas, ou não tenha ninguém perguntando: por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Todo aquele que pratica o mal tem essa atitude. Verso 21 fala assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O que é a diferença entre uma coisa e outra, né? Aquele que está praticando aquilo que ele já sabe ser errado, ele não quer dar satisfação a ninguém das suas atitudes. Ele quer viver sem prestar contas, sem ter que ser arguido ou perguntado. Você, porventura, já teve uma experiência na sua vida de fazer alguma coisa contra a vontade dos seus pais? Como, por exemplo, chegar depois da hora marcada em casa. E aí, você já tinha planejado isso, já deixou a janela do quarto mais ou menos aberta e entra na ponta dos pés, assim, sem fazer barulho, abre com todo cuidado. Por quê? Você não quer encontrar nem seu pai ou nem a sua mãe ali te esperando. Aí você abre direitinho, entra, quem está lá? Seu pai, sua mãe te esperando. E a primeira pergunta é: onde você estava? Isso é horrível para aqueles que não querem enfrentar a verdade ou sabem que estão fazendo alguma coisa errada, né? Mas aqueles que andam na verdade, mesmo quando eles não sabem, ou seja, não têm o conhecimento, como diz o texto, quem pratica a verdade
aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ele não tem medo, não tem receio de revelar quem ele é ou o que ele esteja fazendo. Por quê? Ele tem bons objetivos com aquilo que ele está fazendo e não é centrado nele, na sua própria vontade ou no seu eu, mas ele está em harmonia com o todo. No reino das trevas não é assim que acontece, não. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Por quê? As trevas lhe cegaram os olhos, né? 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim: aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso significa que no reino das trevas existe também ódio, existe ressentimento, existe a falta de perdão, que no reino da luz não pode existir, né? São características do reino das trevas. O ódio, o ressentimento, a falta de perdão gera e constrói inimizade. Isso faz parte das trevas. Amigos do mundo é outra característica do reino das trevas, né? A palavra de Deus, nós vemos ele nos dizendo em 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, que fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que significa amar o mundo? Amar o mundo significa buscar conveniências. O mundo te oferece aquilo que alimenta o seu ego, alimenta as suas paixões. E na maioria das vezes, as paixões, elas nos levam a viver contrário a amor. A gente passa a se preocupar não com os outros, apenas consigo mesmo. Isto é, buscar conveniência, aquilo que me basta, aquilo que me apraz, aquilo que de alguma forma me gratifica. Isto é amar ao mundo. E no mundo das trevas, as pessoas vivem se alimentando do mundo ou das conveniências, né? Tiago capítulo 4, verso 4, já nos mostra que aqueles que andam em harmonia com o mundo não podem agradar a Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É impossível andar com um pé no mundo e um outro pé tentando agradar a Deus, porque os caminhos são opostos. Você não tem esta capacidade, é impossível, né? Falsa liberdade. 2 Pedro capítulo 2, verso 19, nós encontramos Pedro falando sobre isso, e ele diz: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Qualquer pessoa que busca fazer e prevalecer na sua própria vontade, automaticamente ele está comprometido com o reino das trevas. E as trevas, ou o Senhor do reino das trevas, promete que você vai ser livre, vai fazer vai poder fazer tudo aquilo que você sonhou, mas na verdade seus olhos estão fechados, estão cegos para a realidade deste reino. Você é escravo de si mesmo, não tem uma liberdade plena, porque nas trevas você nem sabe para onde está indo, porque as trevas cegam os nossos olhos. Isso significa que não existe liberdade plena nas trevas. Outra característica, obras da carne. Isso é, obras direcionadas ou manipuladas pela paixão, desejos fortes,
Quando nós temos desejos fortes, ou seja, fora do nosso controle, isso vai ser um atentado contra a nossa própria vida. E isso acaba gerando morte. É também um reino de engano. Mateus, capítulo 24, Jesus fala sobre o final dos tempos. E uma das coisas que ele deixa bem claro como evidência do tempo do fim, e eu acho que nós realmente estamos durante esse tempo, é que teria engano. Veja, por exemplo, verso 4. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ele fala sobre falsas doutrinas, engano, tudo com o objetivo de tirar a focalização da mente das pessoas para aquilo que tem valor eterno. E claro, o resultado disto é também uma característica do reino das trevas, que diz, conduz à morte. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Apocalipse 21, verso 8, fala sobre este final trágico, né? E fala assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos e aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É uma maneira de dizer que o reino das trevas tem um fim e novamente teremos apenas um reino como Deus planejou e idealizou no princípio de todas as coisas, né? Agora, o reino da luz é o contrário de tudo isso. Então, você pode entender que no reino da luz as coisas são bem ordeiras e determinadas. No reino da luz, Jesus é o Senhor, Cristo é o Senhor. Lá em Atos capítulo 2, verso 36, fala que este Jesus que os fariseus, os líderes, os sacerdotes tinham crucificado, Deus o havia ressuscitado e o feito Senhor e Cristo. Ele é Senhor. Deus nunca abdicou da sua posição de Senhor. Então, se você está no reino da luz, entenda, é Deus o Senhor de todas as coisas. Sendo que Ele é Senhor, a vontade dEle é que vai prevalecer, não a nossa vontade, né? Quando eu tomei a decisão de ser missionário, isso foi por causa de uma mensagem que eu ouvi. A mensagem era sobre o senhorio de Cristo. E isso mexeu tanto comigo porque eu entendi que Jesus não podia ser o meu Salvador, a não ser que Ele fosse também Senhor da minha vida. E ser Senhor significa ter a primazia em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que eu penso, em tudo aquilo que eu faço, até nos meus sonhos. E eu coloquei a minha vida totalmente nas mãos de Deus e isso tem sido o que eu tenho vivido desde então. Isso fazem 42 anos. É um reino de amor. Lembra que nós vimos que no reino de Deus, Deus o governa com amor e confiança? Pois é, Deus governa o seu reino, que é eterno, através dessa atitude de amor e confiança. O amor sempre busca o melhor para o outro. O amor não suspeita mal. A confiança que Deus
coloca em cada um de nós faz com que nós nos tornemos cheios de valor. Nós temos importância. Deus confia em você, Deus confia em nós. É um reino que existe luz, né? É o reino da luz. 1 João capítulo 1, verso 5 fala assim, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Isso faz parte deste reino. Neste reino você não pode esconder coisa alguma. Por quê? Quando se tem a atitude de esconder alguma coisa ou viver com segredos, gente, isso é característica do reino das trevas, não do reino da luz. No reino da luz, nós não temos nada que precisamos esconder. É amor, é confiança. Então, por que eu vou esconder alguma coisa de alguém? Existe orientação. Nas trevas, as pessoas estão perdidas, desorientadas, não sabem para onde vão. No reino da luz, não, existe orientação. Veja, por exemplo, a palavra do Senhor ou a promessa do Senhor para nós em Isaías, capítulo 48, Isaías 48, no verso 17, ele nos diz assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Este é o compromisso que Deus tem para conosco, seus filhos, de nos mostrar. Como também o próprio Deus manifestado no Filho entre nós, Jesus Deus, Jesus homem, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isto é como nós seguimos, né, com esta orientação. Amigos de Deus, já pensou? Você está num reino onde você é amigo do rei, é amigo do soberano, é amigo do que tem todo o poder nos céus e na terra. E isso traz uma grande confiança. João capítulo 15, verso 14 e 15, Jesus fala, olha, vocês são meus amigos, porque fazem aquilo que eu vos mando. Vocês são meus amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu tenho declarado tudo a vocês. Ou seja, Jesus anda, é a própria luz, e ele manifestava tudo aquilo que ele estava fazendo e estava para fazer para os seus amigos, os seus discípulos, né? Amigos de Deus. Liberdade verdadeira. Enquanto que nas trevas não existe liberdade plena, no reino da luz existe liberdade. Agora, interessante que a liberdade não significa você poder fazer tudo que está diante de você. Não. A liberdade verdadeira significa ter poder, ter condições de dizer não a si mesmo. Paulo descobriu isso, e em Coríntios capítulo 6, verso 12, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso só é possível no reino da luz, no reino da liberdade plena. Nas trevas não, as pessoas são escravas das suas paixões, escravas do seu próprio pecado. Mas no reino da luz, não. Paulo também ele fala em Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele, Jesus, ele, o Senhor, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Onde existe liberdade plena. E este reino
conduz à vida. Jesus é a própria vida, é a verdade. Sem Ele, nós não temos como viver. A vida está centrada em Deus. Deus é luz, Deus é amor. Então, somente no reino da luz existe vida e vida eterna. Nós precisamos entender isso. Agora, com essas características, que existem muitas outras, né, que nós poderíamos enumerar, e lendo a Bíblia a gente tem essa ideia, mas com isso dá para você perceber o que é viver no reino da luz e viver no reino deste mundo, que é o reino das trevas. E como que as pessoas estão enganadas. Um dos maiores enganos, né, que subsiste até hoje e começou lá no Éden, quando Satanás começou a estabelecer o seu reino, o reino das trevas, através do engano. Ele enganou Adão, enganou Eva, né? A ordem aqui poderia ser diferente, através de semear contendas ou suspeitas a respeito do caráter de Deus. Deus não quer que vocês tenham conhecimento pleno. Deus não quer de forma alguma que vocês tenham o conhecimento do bem e do mal, porque assim ele deixa de ter o poder de manipulá-los. E Eva, Adão morderam essa isca, começaram a duvidar de Deus. E vocês sabem o que aconteceu, né? Foi necessário a redenção através de Jesus para que nós pudéssemos ter nossos olhos abertos para a realidade da eternidade, para a qual Deus nos criou, para vivermos com Ele para toda a eternidade. E Jesus foi aquele que abriu os olhos, porque Ele é luz. Porém, este engano, ele ainda continua encantando muitas pessoas. Quer dizer, todos aqueles que nascem neste mundo. Nós nascemos no mundo das trevas, que jaz no maligno. Isso significa que esta batalha, ela existe na nossa vida desde que nós nascemos, desde que nós fomos apresentados a este mundo. Essa batalha existe. O que nós podemos concluir com isso? Não existe zona desmilitarizada. Todos que estão neste mundo ou estão fazendo a vontade de Deus ou estão fazendo a vontade da carne, da sua própria vida, do seu eu que busca a independência. O que eles não sabem é que vivendo assim, fazendo assim, eles estão em aliança com o Senhor do reino das trevas, que tem tirado o entendimento deles através deste engano. E Provérbios capítulo 14, verso 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E é exatamente uma declaração idêntica ao que significa a atitude de independência. Quando nós achamos que estamos vivendo, quando nós achamos que estamos no controle de todas as coisas, controle da nossa própria vida, afinal de contas, a vida é minha, ninguém tem nada com isso, eu vivo do jeito que eu quiser, ninguém tem nada com isso, e ele acha que está bem, mas na verdade está num caminho de morte, de destruição, sem saber, né? Quando nós pensamos nesse contexto, aí a gente vê o grande engano que este mundo vive, cada um andando atrás das suas próprias vontades, sem considerar que aquilo é um caminho de morte.
Nós precisamos ter nossos olhos abertos para essa realidade, né? E a abertura dos olhos, neste caso, para este mundo, vem através da pregação do Evangelho. É o Evangelho que serve como um abridor dos olhos do entendimento, para que nós saibamos qual é o propósito da vida. E este propósito é relacionamento com Deus, o Criador, para toda a eternidade. E como que o Evangelho se apresenta? O Evangelho é uma palavra que está diretamente centrado naquilo que algumas pessoas interpretam como boas obras. E quais seriam essas boas obras? Não, boa notícia. Qual que seria essa boa notícia, né? O Senhor nasceu, o Senhor está presente, o Senhor, ou seja, o soberano, ele está vivo. Foi uma palavra tirada do contexto de apresentação de um novo soberano, que nesse caso era Roma, era o César, e transferida para Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado. Ele veio, ele se manifestou, ele está vivo e ele se tornou o Senhor sobre todas as coisas. Então a pregação do Evangelho é anunciar Jesus como sendo Senhor. Entendam bem. Não é anunciar Jesus como o Salvador. Não, Jesus como Senhor. Porque Salvador, ele só poderá ser sobre a vida daqueles que o reconhecem como Senhor. Este é, o anúncio das boas novas, ou seja, uma boa notícia. E quando a gente vê, o versículo que nós já citamos, Colossenses 1:13, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e entregam suas vidas, ou seja, o seu eu, a sua vontade a Ele, sobre estes Jesus também se manifesta como sendo Salvador, aquele que purifica os pecados, aquele que abre os olhos do entendimento, aquele que nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus, ou seja, agora cidadãos do reino dos céus, do reino da luz. Meus irmãos, isso faz toda a diferença na vida. Quando você entende que, depois disso, você começa a entender que amor não é um sentimento, mas uma ação, uma atitude, uma atitude do coração que transforma todas as coisas, porque não está centrado no eu, está centrado no próximo e emana, flui daquele que nós conhecemos como o Deus de amor. Isso vem através do entendimento de quem Jesus é, Senhor sobre todas as coisas. E aí, nós começamos a perceber a nossa participação, como também a relevância de cada um desses que agora estão debaixo do senhorio de Deus, no reino da luz, no combate ao reino das trevas, que tem por objetivo prevalecer e impedir que a maioria das pessoas, o máximo possível das pessoas, tenham esse conhecimento de quem elas são, por que elas foram criadas e vivam debaixo do engano. E eu quero terminar aqui esta sessão lendo para nós Efésios capítulo 1. E Efésios vai ser um livro que nós estaremos focalizando
na continuidade desse assunto. E diz assim, começando no capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou ele estava, nesse caso, se referindo àqueles que faziam parte do reino da luz e que estavam em Éfeso, né? Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí entra o que é muito importante que você entenda. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Entendamos, Deus nos escolheu nele, e quando fala nos escolheu nele, não está falando simplesmente eu, Gilberto, você, não. Ele está falando sobre a humanidade toda, ou seja, todos aqueles que viriam a nascer descendentes de Adão e Eva, nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vejam, meus amados, Deus não desistiu. Deus continua insistindo, nos chamando e buscando todos que ele escolheu antes da fundação do mundo para ser conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, para viver em amor, para gozar daquilo que ele estabeleceu no seu reino, agora presente, manifesto entre nós, mas para estar ainda para ser revelado quando houver a aniquilação das trevas, de tudo aquilo que não é luz, e quando voltarmos a ser um só reino, aí toda a plenitude deste reino, toda a plenitude que nós ouvimos falar, que nós estudamos, que nós lemos na palavra, que reside em Jesus, Deus homem, que é revelado através da palavra de Deus, será manifesto. E eu tenho tremenda expectativa para que isso aconteça e aconteça rápido. Então, sejamos sábios, sejamos preparados e hajamos de forma que seja relevante para estender o reino de Deus neste mundo que jaz no maligno. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o seu coração seja despertado para essa realidade. E lembre-se, não existe zona desmilitarizada. A batalha espiritual está em toda parte e ela está se tornando cada vez mais bruta, renhida, e é tempo dos filhos de Deus se manifestarem. Deus te abençoe.